Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito importante no mundo do tiro, que é para quem está começando normalmente, às vezes até o pessoal mais que está querendo voltar para o tiro está um pouco perdido nessa questão, que é a parte de fundamentos do tiro, tá joia? Então, primeiramente, gostaria de dizer para vocês, dá uma força para a gente aqui do canal, dê seu like aí, se inscreva no canal, manda para um amigo, manda para quem você, se você vê, gostar, manda para aquele amigo que está querendo começar no tiro e tal, está precisando de umas dicasinhas, tá joia? Para dar uma força para a gente aí. E depois, queria dizer para o YouTube que a gente está num ambiente seguro, controlado, todas as pessoas que estão envolvidas nisso aqui são profissionais da área, tá joia? Então, que a gente está no clube de tiro aqui de São Lourenço. A arma que eu vou utilizar como demonstrativo é uma Glock, arma totalmente desmuniciada, tá joia? Vou aqui guardar o carregador. Vou mostrar que essa arma está totalmente limpa, tá joia? Então, pessoal, o princípio básico para um bom disparo de arma de fogo, uma boa sequência de disparo de arma de fogo, seja lá o que for, os fundamentos do tiro, que são 5, tá joia? Base, as pernas. Vamos falar primeiro de todos, depois a gente vai passando de uma por uma, tá joia? Mas, primeiramente, é uma boa base, você precisa de uma boa base, tá joia? Você precisa controle de respiração, você precisa de uma excelente acuidade visual, saber exatamente qual o seu olho diretor. Então, assim, numa evolução muito mais apurada, muito mais depois já com experiência, você vai estar tirando com os dois olhos abertos. Você vai conseguir uma questão de perímetro muito importante. Então você vai conseguir depois de muito tempo. No começo vai ter gente que vai fechar o olho para tirar. Absolutamente natural. Natural isso aí. A pessoa no começo ela acaba ela mesmo com os disparos, ela acaba piscando, fechando um, mas na hora do disparo fecha o outro também. Natural, vai acontecer com todo mundo. Ninguém nasce sabendo jogar bola, ninguém nasce sabendo atirar, entendeu? Então tudo é experimentação. Depois, uma boa empunhadura. E depois é um bom gatilho, uma boa pressão no gatilho, na técnica correta, entendeu? Para não cometer gatilhada nem nada. Acionamento do gatilho. Eu costumo dizer que uma boa empunhadura e um bom acionamento do gatilho, principalmente acionamento do gatilho. Eu tenho para mim que um acionamento do gatilho muito bem feito, ele está ali em 50% de um bom disparo. Uma empunhadura bem feita, uma força da forma correta, sabendo a pegada, eu coloco aí mais 20%. Então, entre uma boa empunhadura e um bom acionamento do gatilho, a gente está aí com 70% de um bom disparo. Tá joia? Depois, claro, todos os outros conjuntos vão só terminar é o ajuste fino que você precisa para um excelente disparo de arma de fogo. Seja ele unitário, seja ele double tap, que a gente chama, que são os dois disparos, para quem faz aí o IPSC, tá joia? Então, assim, lógico, toda pirâmide ela é construída com uma base muito bem feita. Isso aqui é a parte final, mas não é porque ela é a parte final que vai estar lá no cume da pirâmide que ela é menos importante, tá joia? Toda pirâmide ela é a construção perfeita, tá joia? A base dela é muito bem feita e as partes vão se alinhando, se alinhando, se alinhando até chegar no cume. Então vamos falar agora da base. Base, pessoal, eu não vou usar termo técnico, que eu acho que não é importante nesse momento, a gente não está dando curso de IAT nem nada, a gente tá, em tese a gente está falando com pessoas leigas,
que querem conhecer. Então eu não vou ficar falando de river, river invertido e outros termos técnicos que aqui não cabe da gente ficar falando. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, que uma boa base é aquela base que você tem desde moleque, desde criança, e que nela você se sente muito seguro. Entendeu? Então, vai chutar uma bola, você tem uma base para começar um bom chute de bola. Você tem uma base, você vai subir um muro, você vai fazer qualquer coisa, alguma atividade escolar, uma luta. Eu costumo dizer que para todo lutador, você pode ver em qualquer luta que seja, um boxe, um jiu-jitsu, um muay thai, um judô, todo atleta ele tem uma base. Aquilo lá é aquela posição que ele vai ficar seguro, que ele pode levar uma trombada e que ele consegue ali administrar. Vai para frente, ele vai para trás, ele vai lateralizar sem que ele perca aquela base. E eu sou destro. Então, na condição de destro, a base minha de luta, de reação, de contenção, eu boto a minha perna esquerda um pouco à frente da direita. Precisa fazer todo aquele deslocamento? Não. Essa posição eu me sinto seguro com ela. Agora, tem uma outra posição para o tiro que também traz segurança, aí vai de pessoa para pessoa, que é a posição lateralizando. Lateralizando as duas pernas. Tem gente que se sente seguro nessa posição para fazer disparos. Eu gosto dessa posição quando eu vou fazer disparo de arma longa. De arma curta, eu tenho o costume de lateralizar. De lateralizar não, de jogar a perna direita um pouco à retaguarda. Me traz mais segurança. Mas isso é o Rafael. Tá joia? Por isso que é importante. Você está com um colega do lado, está fazendo a sua base, você fala para o colega, fala assim, me empurra. O colega empurrou, você desequilibrou, não é aquela sua base ainda. Então a sua base é aquela base que vai te trazer segurança. Você vai conseguir respirar bem naquela base, você não vai cansar com facilidade naquela base, porque ela tem que te trazer conforto. Você ficar numa base que você vai ficar incomodado com aquilo, vai te trazer algum desconforto, seja na perna, seja na coluna, seja com os ombros, aquela base não está legal, ela não é a sua base ainda. E o cara que chega atrás em você, você está na linha de tiro, ele te segura pelas costas, chuta sua perna aqui, puxa sua perna para cá, e você ficou daquele jeito, não é aquela sua base. Está desconfortável? Não é. Cada um vai ter uma base de segurança. Tá joia? Então, seja ela lateralizando, seja ela dando um passo para trás, na largura dos ombros, sem abrir demais. Normalmente, as pernas vão ser afastadas exatamente na largura dos ombros e um pouco flexionada, totalmente ereta. O tanto que você vai flexiona só da frente, segura na de trás, flexiona as duas, é você que vai estabelecer a sua base. Tá joia? Subindo na base, gente, vamos falar de respiração. Vamos falar de respiração. É importante? É importante. Numa situação real, talvez você não tenha aquele tempo para fazer uma boa respiração. A gente sabe que para fazer um disparo de precisão, você precisa inspirar 7 segundos, descer 3,5 segundos e ali você vai ter aquele curto período de tempo onde não vai te faltar oxigênio, que você vai conseguir estabilizar a sua alça e massa. Não solta tudo, porque provavelmente vai faltar depois, então você vai encher o pulmão e esvaziar o pulmão até o meio. Isso aí vai da pessoa que também tenha consciência corporal, porque ela vai inchar, diminuir, parar naquele meio, o corpo não vai pedir oxigênio por cerca de 5 a 6 segundos. Naquele espaço de tempo, você não vai tremer,
o seu corpo você não vai começar a sentir os batimentos cardíacos ainda. Depois daqueles 5 segundos, o corpo começa a cobrar oxigênio. Com a cobrança de oxigênio, vai começar a vir uma certa tremedeira. E, consequentemente, o seu coração vai ter que bater mais forte para oxigenar mais. Então, ali, se você não conseguiu fazer o disparo naquele curto espaço de tempo, começa de novo. Então, a gente está falando de questão de tiro esportivo, tiro de precisão. Começa de novo. Porque se você... Aí a gente costuma dizer que você vai fazer aquela curva, o U, que a gente chama, que o corpo começa a sentir cada vez mais o seu batimento cardíaco e os braços vão começar a fazer esse movimento. Você vai ficando cada vez mais sem oxigênio. Se você soltar o resto que tem, não vai resolver. E se você puxar, você vai atrapalhar o disparo. Então a gente costuma dizer que todo o aparelho de pontaria tem que estar engajado, o dedo já no gatilho apontado para o alvo, com certeza, nunca acionar, botar o dedo no gatilho se a arma não estiver apontada para um local seguro, já tirar o arrasto do gatilho, respirar, soltar, parar naquele espaço de tempo onde não vai te fazer falta e acionar o gatilho, esmagar o gatilho. Esmagando o gatilho. Aí a gente está falando de acionamento já. Então, superada a questão da respiração, vamos passar para visada. A joia? Que é a pirâmide de baixo para cima. De baixo. Base, respiração. Agora a gente vai passar para visão. A joia? Visada. Como descobrir qual é o seu olho diretor? Simples. Você vai apontar a arma para o alvo. Fechou esse olho, conseguiu fazer a alce-massa com a arma alinhada à sua linha de visada? Esse é meu olho diretor. Meu olho diretor é o direito. Tá joia? Se eu botar a arma para frente, fizer isso aqui e não conseguir alinhar ela com o alvo, tá ali. Esse não é o meu olho diretor. Em que pese o fato de eu conseguir atirar com os 2 olhos abertos. Isso me traz uma visão periférica e uma segurança muito maior, porque eu vejo exatamente o que está acontecendo no alvo. Eu vejo se os disparos estão pegando. E isso com os 2 olhos abertos, ele me traz nitidez e profundidade. Quando eu fecho um dos olhos, eu vou perder um daqueles 2 sentidos. Eu vou ficar com a nitidez do olho diretor, mas eu perco um pouco da profundidade que o outro olho vai me trazer. Tá joia? Então, o olho diretor, normalmente para quem começa no tiro, rapidamente você consegue descobrir qual é o seu olho diretor. Tem, por exemplo, temos colegas aqui que, para atirar de arma curta, atira com o olho direito. E para atirar de arma longa, troca a base e às vezes atira até com o olho esquerdo. Então, assim, lógico, anomalias, pessoas assim que têm alguma diferenciação nessa parte, vão existir. Tá joia? A gente está falando para pessoas assim, 90%. Tem 10%, cada um tem várias outras formas de disparar. Tá joia? Vamos falar de empunhadura, gente. Empunhadura muito, muito, muito importante. Muito importante. Empunhadura define todo o restante do que é importante para você fazer um bom disparo. E é um fundamento, para mim, depois do acionamento do gatilho, mais importante. Uma boa empunhadura é que quanto maior a sua área de contato com o armamento, mais ele é seu. A arma tem que ser uma terminação do seu corpo. Então, quanto maior a minha área de contato com a arma, mais eu domino a arma. E não o inverso. Porque tem gente que fica se morrendo de medo por causa da arma. Então, assim, é muito importante que a mão esteja
mais acima possível desse biverteio, que a gente chama, rabo de castor. Você esteja abraçando a arma em sua integralidade, dedos sempre fora do gatilho, até para aprender com mais segurança. Para aumentar a área de contato, olha o que está faltando, o que está sobrando aqui de contato. O que eu vou fazer? Eu venho aqui com essa parte da mão, essa palma da mão aqui, eu encaixo aqui, venho embaixo, olha, tem até uma curvatura aqui, no caso a Glock, ela tem essa opção. Eu venho aqui embaixo e eu não vou de lá para cá, eu vou daqui para lá. Os dois polegares mostrando o alvo, no sentido do alvo, tá joia? No sentido do alvo. Olha como é que eu dominei quase que 70% dessa arma aqui está dominada. Eu mando nela. Então eu domino o que ela vai fazer. Eu vou fazer melhor, gente. Eu vou terminar o vídeo falando só até aqui. E eu vou dedicar um vídeo especial para falar de acionamento de gatilho. Tá joia? Esse aqui, que é 50% de um bom disparo, ele vai ficar para o próximo vídeo que a gente vai gravar. Fique ligado aí, um instantinho a gente vai postar ele também. Mas ó, eu vou retroceder um pouquinho, volto na empunhadura para falar de acionamento de gatilho, beleza? Mas esse vai ficar só para o próximo, para vocês ficarem bastante curiosos. Um abraço, galera.